Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, vejo gente querida aí, rostinho bonitos, queridos. Na verdade, em 1998, nós começamos aqui na cidade de Orlando o Centro Espírita, que na época não tinha nenhum. E acabamos, naquela época, descobrindo, na casa da Dona Elisete, um iniciozinho de um Centro Espírita. E com a graça de Deus, hoje, quem chega na cidade, quem chega na nossa área, na nossa região, está super bem servido. Porque esses pontos de luz, é muito importante no desenvolvimento de todos nós. A gente não pode jamais ficar alegando que é muito longe, não dá para ir, não posso. Quer dizer, vai chegando esses pontos, e graças a Deus vai se ampliando esse nosso trabalho. Eu tive em Tampa há um mês atrás, e conversando com um rapaz lá, ele estava me dizendo que eles, hoje nos domingos, que é para o americano, para o inglês, tem, se não me engano, 7 ou 8 nativos, sabe? Que inclusive fazem palestras e dão passes, e são estudiosos do Espiritismo. Quer dizer, olha o trabalho, como é que é. Então, daqui a pouco, a espiritualidade vai estar aqui presente. Porque, meu Deus do céu, quando a gente chega aqui nessa casa, quando a gente chega para entender um pouco da doutrina, a gente percebe que a gente tem as respostas para todos os questionamentos que a gente precisa. Em outros lugares a gente não teria isso, mas a gente tem aqui as respostas para os nossos questionamentos. E isso é uma coisa muito bonita. Aqui dentro, tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está assistindo a gente, está buscando uma melhora espiritual, está buscando uma melhora moral. Todos nós queremos melhorar. Todos nós queremos dar um passo à frente em direção a Jesus. Todos nós. É por isso que nós hoje estamos aqui sentados, estudando, aprendendo, ouvindo a prece, ouvindo a leitura, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. A gente ainda guarda em nossos corações mágoas, rancores, decepções. Isso fere a gente. É um espinho que está dentro da gente que a gente precisa tirar para fora. E por que isso? Porque não é o que Jesus veio nos pedir. Quando vocês lerem, se vocês já leram, tornem a reler, que é muito maravilhoso esse livro, Boa Nova. No capítulo 3 do Boa Nova, Humberto de Campos magistralmente passando essa mensagem para Chico, o que ele fala? É que Jesus Cristo, nos primeiros dias do ano 30, olha que coisa linda, nos primeiros dias do ano 30, Jesus já passeando aqui com a gente. Então o que acontece? Jesus sai do deserto da Judéia, onde ele estava com João Batista. Ele passou poucos dias com João Batista. Por quê? Jejuando, se preparando, se purificando. Ele sabia o trabalho que ele tinha que fazer, assim como João Batista também sabia a missão dele. Então Jesus Cristo sai dali do deserto, isso está contado no livro. Jesus Cristo sai do deserto, passa por Jericó. Ele estava indo para onde? Para Galileia, para encontrar os discípulos, que ele iria formar o ministério dele. Ele passa por Jericó, chega até Jerusalém. Nas adjacências do templo, ele para descansar. E fica descansando ali.
Quando chega um grupo de sacerdotes que estão passando por ali e se sentem atraídos por quem? Pelaquela magia de Jesus, aquela coisa linda, aquele olhar firme de Jesus, aquele olhar meigo de Jesus. Eles são atraídos por isso e se dirigem a Jesus. Parte deles olham e se afastam, mas um deles, Hanã, vai até Jesus e com ar de desprezo pergunta para aquele homem sentado no chão ali na Galileu: o que é que tu fazes aqui na cidade? E Jesus responde: passo por aqui para a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E tu sabes o que é isso? O que vem a ser esse reino de Deus? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Gente, o que é obra divina? Alguém pode me ajudar? Cadê Geraldinho? Geraldinho, sempre me ajuda. O que é obra divina? Jesus então diz a Hanã: eu vim aqui para fundar o reino de Deus no coração dos homens. O que é o reino de Deus? Para você ter o reino de Deus no teu coração, uma palavrinha pequena é suficiente: amor. Você com amor no coração, você supera tudo. Você com amor no coração, você deixa de ser egoísta. Você deixa de ser orgulhoso. Você passa a ser pessoa, você é uma pessoa humilde, passa a amar as pessoas em tua volta, passa a ajudar os outros. Isso é o reino de Deus que Jesus quer que a gente tenha no coração. Aí a gente lembra, lá do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e que Jesus faz uma parábola no Templo de Jerusalém. Nessa parábola que Jesus faz no Templo de Jerusalém, está lá os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote. Jesus estava se dirigindo basicamente para eles. Quando Jesus compara esse reino de Deus com um reinado, um rei, que diz o seguinte, que esse rei, Jesus falando que esse rei quer fazer o casamento do filho. Para isso ele preparou uma festa muito grande, muito bonita, e manda alguns enviados aqui na terra. Esses enviados viriam aqui para chamar um grupo que seria os primeiros convidados. Mas esses primeiros convidados não aceitam, alegam alguns motivos e não vão. O rei manda chamar um segundo grupo de convidados. Vem os emissários aqui. Chegam aqui, esses falam a mesma coisa, tem assuntos a resolver, não vão. Aí o que acontece? O rei fica preocupado, porque tudo pronto para a festa do casamento e não tinha convidados. Cadê os convidados? Então o que o rei faz? Manda os missionários ir buscar todo mundo que encontrasse no caminho. Olha, vai, o que você encontrar, chama para cá, chama para a festa do casamento. E assim os missionários fazem. Vem e chama todo mundo para a festa do casamento. A casa, o reinado ficou lotado, ficou cheio. Aí o rei, numa certa hora lá, ele sai para ver os convidados e nota que um dos convidados não usa o traje nupcial. E ele pergunta para aquele cidadão: por que você não está usando o traje nupcial? O homem responde: não, o homem fica quieto, não responde nada, sem ação. Então o rei se aborrece, chama seus servos e diz: olha, expulse esse homem daqui, joguem ele para um mundo onde haverá provas, ranger de dentes, dores. E esse homem se afasta de lá. Ele não usava o traje nupcial. Qual seria esse traje nupcial? Alguém sabe? É o reino de Deus no coração.
Esse é o traje nupcial. Isso significa, o que Jesus contou através de parábola, que se a gente não tivesse reino de Deus no nosso coração, ou seja, resumindo, é o amor na sua mais forte conduta, na sua mais forte moral, a gente não tem esse traje para ficar no reino. A gente tem que descer novamente. Ou seja, o que seria esse reino? É o reino dos céus. É o reino da paz, é o reino do amor. A gente vive num mundo de provas e expiações, de muitas dores. Mas, gente, nós temos o poder para mudar isso. Porque Deus nos fez poderosos. Ou vocês acham que Deus faria qualquer filho assim? Deus nos fez poderosos. Mas o que ocorre é que, quando você desperta de manhã, você vê um dia maravilhoso, como agora a gente vê esses dias na Flórida, a natureza está te ajudando a você ter um dia feliz. Você abre a janela, aquele manhã lindo, você vê os esquilinhos andando por ali, os pássaros cantando, você fala, meu Deus, hoje eu vou ser feliz, hoje vai ser meu dia. Aí você sai de casa, mas no primeiro esbarro que você está com alguém, ou você já, você já perde a tua... Ou seja, cadê o teu poder de dizer assim, peraí, hoje eu vou ser feliz, ninguém vai me atrapalhar, hoje eu quero ser feliz, porque você pode ser feliz. Você é o que você quer que seja. Essa é a realidade. Você é o que você quer ser. Todos nós. Se nós queremos ficar aqui agora, a gente fica. Se não quiser, vai embora. É a vida. Isso é o livre-arbítrio da gente. Então, se você se deixa levar pelo primeiro esbarrão, pelo primeiro olhar de provocação, tá certo, Lavô? Então, se você se deixa levar nesses casos, em provocações, você se deixa levar por provocação. Eu cito até aquele exemplo do... Quem assistiu o Oscar, não sei se foi desse ano ou ano passado, Will Smith, uma pessoa maravilhosa, um ator querido por todo mundo. Ele, de repente, não aceitou uma brincadeira, pode ter sido de mau gosto, convenhamos, mas nada justificaria ele levantar dali e ir lá na frente e dar um tapa naquela pessoa. Ou seja, se cada um que desagradar a gente se levantar e falar, dar um tapa, é isso. Ou seja, há provocações que, se você cair nelas e você estiver armado, você é capaz até de matar a pessoa, porque eu não me controlei, porque meu marido me traiu, enfim. Aí a pessoa diz assim, não, eu consegui escapar porque eu contei até 10. Negativo. Você pode contar até 500. Não vai resolver nada. Por que você não pensa em Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Porque veja só, na questão 625 do Livro dos Espíritos, está aí essa questão aí. Quem Deus colocou para servir ao homem de modelo e guia? Jesus Cristo. Então, se Ele é nosso modelo, é nosso guia, por que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, você minha calma, 7, 8, 9, né? Eu tenho que ficar mais calmo. Não, gente. O que é que Jesus vai fazer aqui, meu Pai, no meu lugar? O que Jesus faria? Porque Ele é teu guia. Ele é nosso modelo. Se a gente não segue Jesus, podem ter certeza absoluta, a gente está andando na contramão. E se a gente está andando na contramão, quanto risco a gente corre? Estou errado, não? Vai andar na contramão, como a gente anda? Aí, conclusão, você vem no centro espírita, você vai numa igreja católica, você vai numa igreja protestante, faz a festa, canta, teu pico lá de espiritualidade vai lá para cima. Pô, a gente foi numa igreja protestante no Tennessee, em Nashville, um pouco acima de Nashville, em Sônia, uma igreja linda. E eu sempre tive curiosidade de conhecer uma igreja protestante, porque a gente via em filmes aquela coisa toda, e nós entramos nessa igreja, sabe? Meu Deus do céu, a
festa, as pessoas se recebem na frente lá de paletó, gravata, terno, sabe? Eu fiquei até com vergonha porque eu estava de jeans, mas era assim. Aí, conclusão, entra um pastor para falar sobre a ressurreição de Lázaro. Durante 1 hora esse homem só fala sobre a ressurreição de Lázaro. Eu fiquei uma semana falando sobre isso. E ele fala, o pessoal levanta e grita, aleluia! E eu fiquei olhando aquilo incrédulo, né? Falei, meu Deus, como é diferente do nosso centro espírita. Aleluia! Quando eu me peguei em mim, eu estava gritando também, eu levantava, aleluia! Aleluia! Impressionante, é o contágio. Aí, conclusão, nesse momento, como é que está a nossa espiritualidade com Jesus? Está no topo, nota 10, pô, legal, estou aqui, super maravilhoso. Aí você sai dali, primeiro tropeção em alguém, primeiro trânsito que tu pega, você se transformou. Aí, conclusão, a gente vem aqui, toma o passe, a nossa elevação vai lá para cima, pá! Aí sai lá para fora, não consegue segurar as tentações, as provocações, cai. Se repararem, a gente está andando em círculo. Em círculo, a gente não está andando para frente. E na vida a gente tem que andar para frente, senão a gente perde essa reencarnação aqui, gente. É por isso que é hora do despertar para o bem. A gente precisa despertar para o bem. A gente precisa fazer isso. Você pode falar assim, mas isso é muito difícil, eu tenho muitas vidas ainda para fazer isso, não vai ter outras vidas, não sei. Gente, não importa quantas vidas você vai ter, mas uma hora você vai ter que começar. Não pode começar agora? Vocês me perdoam, só um minutinho. Você sabe de uma coisa? Um dos maiores exemplos que a gente tem da transformação é quando a gente você, minha querida Hélida, quando você falou na semana passada sobre Paulo Estevam, meu filho é um texto, a coisa mais impressionante que a gente tem na nossa é observar a transformação de Saulo. Porque ele se transformou, ele modificou a vida dele para o bem. Por quê? Saulo nasce numa família de fariseu, fanático. Ele vai estudar nos melhores colégios. Quando ele se torna jovem, ele vai estudar lá em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Tem como seu professor mestre Gamaliel. É um doutor que quem dissesse que era aluno desse Gamaliel, as portas estavam abertas para qualquer coisa. Mas aí, o que acontece com o Saulo? Cai do cavalo. Antes de cair do cavalo, ele começa a pensar, porque vejam só, ele é judeu, ele segue o judaísmo, ele segue as leis de Moisés. Aí ele ouve falar no cristianismo, de que uma pessoa ressuscitou, está fazendo milagres, e essa seita está aumentando. Ele então se preocupa com isso. Ele não quer que acabe o que Moisés implantou. E ele então sai atrás dos cristãos. Aonde ele sabe que tem um cristão, ele chega para pegar e prender. É só ele fica com as orelhinhas atentas. Descobriu que tem, ele vai lá, pega e... Aí no livro do Paulo Estevam tem uma história linda que quem leu, pode reler, quem não leu, leia Paulo Estevam, porque vocês vão ler a história linda do Gediel, que depois é o Estevão, da Abigail, enfim, mas o Emmanuel nos conta isso de uma maneira tão linda, gente. Meu pai, que coisa linda. Então ele diz que, eu não vou entrar nesses detalhes desses romances, enfim, falar só nessa transformação aí do Paulo. Conclusão, o Saulo soube que lá em Damasco tinha uma célula de... O sol está sendo direitinho, gente? Tá. Ele soube que lá em Damasco tinha uma célula de quê? Cristãos. E parece que quem comandava aquilo, segundo Emmanuel, passando o Paulo Estevam, Ananias. Mas também tinha lá o Zebedeu, que era um outro que ficava muito forte lá. E o que é que faz o Saulo? Ele vai, pede ao sumo sacerdote um permite para ir buscar essas pessoas lá em Damasco e trazer presos para Jerusalém.
podia ser homem, mulher, criança, não importa, era cristão, ele trazia preso. E ele sai então para Damasco para buscar esse grupo, o Ananias, o Zebedeu, enfim. Só que chegando em Damasco, ele tem a visão de Jesus Cristo. Ele tem a visão de Jesus Cristo. Se fosse a visão minha, não ia acontecer nada com ele, porque a minha luz deve ser daqui até aqui. Mas a de Jesus Cristo não, gente. A de Jesus Cristo lembra até um farol de avião. É uma luz poderosíssima, tão forte que ele ficou cego quando ele viu essa luz. Saulo ficou cego. Mas ele ouve Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que faz o Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? Eu faço uma pergunta para cada um de vocês aqui. Quem está preparado para perguntar isso para Jesus? Tem alguém preparado para perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Você está se entregando. Você não está pedindo: Senhor, eu estou com uns problemas aí, está para o Senhor me ajudar? Não. Dizendo assim: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é de uma magia impressionante, gente. Eu fico até arrepiado com isso. Por Deus do céu. Porque o dia que a gente conseguir ter essa mudança dentro de nós, para chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? A gente está preparado. Mas com tudo isso, Saulo ainda não estava. Ele ainda vai passar por um processozinho. Ele fica cego, ele chega em Damasco. 3 dias depois, aquele homem que ele estava perseguindo vai lá salvar ele, a mão de Jesus. O Ananias chega, dá um passe nele, cura ele da cegueira. Aproveita para fazer o batismo dele, onde ele passa a se chamar Paulo. Mas o que precisava fazer o Saulo ainda? O Paulo. Ele precisava ir se isolar. Ele precisava se isolar. Então ele vai para o deserto. Porque quando a gente se isola, Jesus fazia muito isso. Quando a gente se isola, a nossa conexão com a luz divina é mais fácil, é mais tranquila, mais repleta. E Paulo vai para lá. E o Paulo, quando ele está lá, ele está se refugiando, se purificando, ele trava uma luta dentro dele. Todos nós travamos essa luta dentro da gente. E o Paulo traçava essa luta dentro dele, quando ele disse: miserável homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Gente, o que ele fala é para nós. Você sabe que vai fazer alguma coisa errada, faz. Aliás, quando Jesus na cruz falou assim: Senhor, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Concordo. Mas quando você sabe, será que Deus... É claro, Deus é só Ele. Perdoa. Mas quando você insiste no erro, você sabe que está errando propositadamente, não é certo isso. Mas essa luta que o Paulo nos mostra é uma luta interna que a gente tem da gente, dentro de nós. É a luta do bem contra o mal, dentro de cada um de nós. É a luta daquele que a gente desejaria ser contra aquele que realmente somos. É essa luta aqui dentro da gente. Então o nosso querido Paulo, depois desse período que ele se isola, que ele ficou totalmente purificado, ele sai do trabalho dele e se torna o pilar do apostolado de Jesus. Segundo os estudiosos, ele Pedro. Mas não fosse as epístolas de Paulo, o Novo Testamento não seria nem pronto, porque o que ele enviou das cartas, o que foi feito ali com as cartas de Paulo no Novo Testamento, é fenomenal. E o Paulo, durante o seu trajetório, que ele saiu percorrendo por todos os lugares ali dominados pelos romanos, porque ele passou a ser o apóstolo dos gentios. Todo mundo sabe o que é os apóstolos dos gentios ou não? Gentios era todo mundo que não era judeu. Então, era o estrangeiro. Ele passou a ser o apóstolo dessas pessoas.
E ele então foi levar cristianismo para todo mundo. Agora ele pegava antes, prendia, e agora ele solta, e ensina e pede para seguir, porque esse é o verdadeiro caminho do amor. Ele entendeu que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós sabemos disso, mas ainda nós não botamos lá dentro de nós. Então o que acontece, gente? Essa passagem de Paulo é maravilhosa, porque ele é preso em vários lugares, apanha, sofre e acaba preso lá em Roma pelo imperador Nero. Coincidentemente, mais ou menos no mesmo período dele, estava lá preso Pedro. E o Pedro seria crucificado e pede o seu último pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se sentiria digno de morrer igual Jesus morreu. Já o Paulo, que era cidadão romano, teve a benevolência por isso e teve uma morte rápida, foi degolado assim, ó. Morte rápida. Então, essa é a história da nossa transformação. A gente pode transformar, a gente pode se transformar, outras pessoas se transformaram. Quem não lembra do caso daquela mulher adúltera? Quem não lembra desse caso? Essa mulher pega em flagrante adultério, e pela lei de Moisés, essas mulheres, porque o homem não. Essas mulheres teriam que ser apedrejadas em praça pública. E esses fariseus, os escribas, eles pegam essa mulher e levam para Jesus Cristo, porque eles queriam pegar Jesus Cristo numa contradição. Jesus está na frente do templo, ensinando aos seus discípulos. Só uma pausa, quando eu falo discípulos são os alunos, porque discípulo é um derivado do latim, significa aluno. Apóstolo já é uma palavra derivada do grego, significa enviado. Então, discípulos, Jesus tinha muitos, estava ali muitos discípulos, Jesus está ensinando a eles. Quando chega essa multidão de fariseus e escribas com essa mulher e perguntam a Jesus: Jesus, essa mulher foi pega agora em adultério, o que a gente faz com ela? Podemos apedrejá-la, como diz a lei de Moisés? Se Jesus dissesse não, estaria indo contra as leis. E Jesus foi lá e disse: eu não vim aqui para quebrar as leis. Mas se Jesus dissesse ok, apedreja, estaria contra os princípios dele, que Jesus pregava o amor, o perdão. Então o que Jesus faria? Eles estavam todos, cada um com sua pedrinha na mão, já preparados para atirar naquela moça. Aí Jesus vai até eles e diz: aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu um erro, atira a primeira pedra. E quando Jesus fala isso, a consciência deles todos começa a se mover. A consciência deles se move. E cada um vai tirando a sua pedra para o chão. Vai tirando para o chão, vai tirando para o chão. Daqui a pouco todos vão embora. Jesus então chega para essa mulher, levanta essa mulher e fala: aqueles que te acusavam não estão mais aqui. Quem sou eu? Eu não posso te acusar. Você está livre. Segue teu caminho e não peque mais. Esse conto é do João Evangelista. O João Evangelista termina esse conto aí, exatamente onde eu terminei agora. Porém, no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco, psicografado pela Amélia Rodrigues, a Amélia Rodrigues conta um fato maravilhoso. Ele diz que essa mulher perambulou pela tarde inteira na cidade sem saber para onde ir. Ela não podia ir para a casa do marido, porque foi expulsa de lá pelo marido. Não podia ir para a casa do pai, porque o pai não aceitava. Ela não podia ir para lugar nenhum. Então o que ela faz? Ela vai procurar Jesus, onde Jesus estava hospedado. Narrado isso pela Amélia Rodrigues, um espírito maravilhoso. E ela vai procurar Jesus. Quando ela chega para Jesus, é como se ela tivesse dito assim: olha, a ficha caiu, Jesus. Muito obrigado
estou eternamente agradecida, mas eu estou perdida, eu não sei para onde vou. Porque ninguém me quer mais aqui. Eu estou totalmente perdido. Então Jesus conversa com ela e diz: olha, eu aconselho você a procurar outros ares, porque realmente Jerusalém ficou um lugar difícil para você viver. Então acho que você deveria procurar um outro lugar. E você tem que saber uma coisa: aonde você estiver, eu vou estar exatamente do teu lado. E essa mulher sai. Essa mulher sai de Jerusalém. Os anos passam. 10 anos depois, ela está na cidade de Tiro, numa casa humilde, onde ela simplesmente se dedicou, desde que ela saiu de lá de Jerusalém, à boa nova, a ajudar Jesus através da caridade. Ela trata as pessoas leprosas, pessoas com chagas, pessoas com problema, com todo tipo de problema, ela recebia na casa dela. Ela fazia esse tipo de trabalho. Até que um belo dia, uma bela tarde, chega um homem desfalecido, carregado por outros dois, e botam aquele homem semi-desfalecido, cheio de chagas pelo corpo. E ela começa a fazer uma limpeza daquelas chagas, daquelas feridas. Passa a mão na cabeça daquele homem, enfim, e começa a falar de Jesus. Esse homem abre os olhos e fala: você está me falando de Jesus? Eu tive a oportunidade de conhecer esse homem uma ocasião em Jerusalém. Ele arruinou a minha vida porque ele acabou absolvendo a minha mulher. Mas para mim, ele não deu uma palavra de apoio. Fiquei totalmente perdido, fiquei desesperado. Cheguei em casa e comecei a pensar em tudo que estava acontecendo na minha vida. Dias depois percebi que eu era errado. Percebi que eu era errado e comecei a ter um carinho por aquele homem que salvou você, que é uma mulher, que salvou a minha mulher, que era a mulher que eu amava. Decidi percorrer todos os lugares à procura dela. E nunca achei, nunca encontrei, mas nunca desisti. Porém, viu essa doença no meu corpo, viu essas chagas, e eu parei. Ela reconheceu o marido, mas ela ficou quieta. Apenas falou assim: nós dois temos que dar graças a Deus porque nós encontramos Jesus. Então, gente, ela também, repara, ela também deu a guinada na vida dela. Todos nós temos os nossos problemas. Todos nós temos as nossas aflições. A gente não pode achar que o problema são os outros. Muitas das vezes os problemas somos nós e a gente tem que ser corrigido. Cada peso que a gente carrega extra no corpo, como ódio, rancor, vingança, isso torna a gente cada vez mais corcunda. Peso disso vai empurrando a gente para baixo. E a gente tem que se livrar disso. Todo mundo tem direito de seguir a vida feliz. Deus nos criou para isso. Apenas a gente tem que seguir o nosso guia, o nosso modelo, que é Jesus. Vamos olhar para isso com mais carinho. Você sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode amar a Deus e a Mamon. Tem lá a salvação dos ricos, no capítulo de salvação dos ricos. Que Jesus está falando lá com seus discípulos, sempre rodeado de muita gente, e chega um rapaz e pergunta a ele: bom Senhor, como posso fazer para obter a vida eterna? Jesus olha, vira-se para ele, e a primeira, porque Jesus ensinava com as palavras e com as atitudes. Jesus volta para ele e diz: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Gente, se aqueles discípulos estão ali olhando e acham que Jesus não se considera bom, quem são eles para se considerarem? Se um de nós aqui, por qualquer besteirinha que faça, a gente já se enche de orgulho e diz: eu sou bom, e Jesus?
Mas Jesus fala para esse rapaz: se você quiser ter a vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. Mas que mandamentos são esses, Senhor? Não roubar, não matar, honrar seu pai, honrar sua mãe, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho guardado esses mandamentos, Senhor. Então você vai na sua casa, venda o que você tem, distribua aos pobres. Você terá com isso um tesouro no céu. Vem e me acompanha. Esse jovem só não falou assim, fechado. Ele saiu dali e foi pensando naquilo, né? Ver as coisas que eu tenho, doar tudo para os pobres. Eu já tenho, sou uma pessoa de posses. Acabei de comprar meu terceiro camelo. Isso eu que estou falando, não está no livro não. Tenho muitas posses, não posso fazer isso, não vou. E acabou não indo. É quando Jesus diz: é mais fácil passar um camelo, que é uma linha, num buraco de uma agulha, do que um rico ir para o reino do céu. E você sabia, gente, que tem gente poderosíssima que faz isso? Você sabe que tudo começou lá em 1901. O Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da época, ele era o homem do aço nos Estados Unidos. Em 1901, para você ter uma ideia, esse homem vendeu as empresas dele por 400 milhões de dólares em 1900. Ele era mais rico que os Rockefeller. Ele havia casado pouco antes, em 1860 e pouco, mas a esposa dele assinou um papel onde ela dizia que toda a riqueza que eles tinham seria doada. Ele chegou a escrever um manifesto, o Evangelho da Riqueza, onde ele dizia que todo aquele que morre tão rico morre em desgraça. E tudo que ele tinha, ele doou. Até o ano de 1919, quando ele morreu, ele já tinha doado basicamente tudo. Porque em 1901 ele vendeu as indústrias dele e aquele dinheiro ele saiu distribuindo para todo mundo. O caso mais recente disso é do senhor Charles Chuck Finney. Esse homem tem que ser aplaudido, gente. Por Deus. Se vocês forem no Google, vocês vão ver isso. Esse homem tem que ser aplaudido. Esse homem, em 1960, ele abre um império. Ele abre a Duty Free Shop, uma rede de lojas em todos os aeroportos e portos. Ele faz uma fortuna imensa. Só que, as palavras dele, ele descobriu um dia que isso não é a felicidade que ele busca. A felicidade que ele busca é doar enquanto ele é vivo para quem precisa. Aí perguntaram, mas Mr. Chuck, e seus filhos? Aí ele responde: aos meus filhos eu dei todas as condições deles fazerem por si próprio. Eu preciso ajudar quem não teve as condições que meus filhos tiveram. Esse homem é impressionante. Gente, ele durante 15 anos ficou distribuindo dinheiro anonimamente, até que ele foi descoberto. Ele foi descoberto, ficou muito triste. Aí quando ele ficou triste, porque ele foi descoberto, em 1996, ele vendeu a Duty Free Shop. Vendeu para Louis Vuitton. Ele tinha na mão, quando ele vendeu, em 96, 8 bilhões de dólares. Olha, esse homem, ele nunca andou em viagem aérea que não fosse na classe econômica junto com o povo. Nunca. Ele nunca teve carrão, nunca teve um casarão. E o relógio que ele usa no pulso é um Casio de plástico de 10 dólares comprado num camelô em Nova York. Esse homem, no ano de 2020, ele ficou quebrado. Porque tudo que ele tinha, ele doou, não só aqui nos Estados Unidos, ele doou para o mundo. O mundo inteiro recebeu benefícios dele. O mundo inteiro. Em 2014, para você ter uma ideia, o Obamacare, para ser lançado, estava com um programa de dinheiro. Ele chegou e fez um cheque de 76 milhões de dólares para dar força para o Obamacare.
Quanta gente aqui nesse país foi beneficiada pelo Ronald Reagan? Por causa de homens assim. Hoje, 92 anos de idade, ele vive em São Francisco, num apartamento alugado de 2 quartos, com a esposa. E olha, super feliz. Ele e a esposa, super feliz. Eles dizem que não tem felicidade maior do que essa. Aí vocês podem dizer, o cara é louco. Dá todo esse dinheiro que você quer feliz? É. Porque só quem tem é que pode saber o quanto é a felicidade, se isso é felicidade ou não. É por isso que Jesus dizia, quando disse para aquele rapaz, vai, se desfaça do que você tem e entregue aos pobres. Outras pessoas estão fazendo isso. Outros estão fazendo isso. E não é questão de, eu sou católica porque eu sou espírita. Não. É uma coisa que está dentro de cada um. Então, as pessoas, enquanto tem esses exemplos maravilhosos de pessoas que fazem de tudo para o próximo, quanto mais a gente for agarrado na matéria, mais a gente vai conseguir se desvencilhar desse mundo. Porque a matéria é desse mundo. Se a gente sabe que tem um mundo melhor para a gente ir, por que a gente vai ficar tão agarrado aqui? Vamos pensar nos bens futuros. Quais são os bens futuros? São os bens que a gente leva com a gente. Porque todo bem que a traça vai e rói, o ladrão entra e rouba, tira a tua paz. Agora, o que você tem dentro de você, esse você leva com você. Esse é teu. Esse é eterno. Você sabe, tem um outro questionamento. Se não me engano, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: nessa vida, se eu fizer algum esforço, eu consigo me livrar dessas más tendências? E a resposta é sim. Às vezes, com pouco esforço, você consegue se livrar dessas más tendências que se tem. O problema é que muitos não fazem esforço nenhum. Aí complica. Gente querida, 8h20. Claudinha, hoje é aniversário da Claudinha. Hoje é aniversário da Claudinha. Eu acho que um parabéns para ela, que ela pegaria bem. Claudinha, esse aplauso não é para o palestrante, é para você. Não, é para você. Para você. Porque Claudinha, eu conheço a Claudinha realmente há muitos anos. A Claudinha sempre foi isso aí, gente. Ela sempre fez isso aí. É a festa de chega. É verdade. A Claudinha é essa. Aliás, você também, né, Delane? Pois é. Mário. Gente, beijo, muita paz.